A graça e a paz, meus amados, bom dia. Nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, pela salvação, e nós temos que dizer ao Senhor, Senhor, muito obrigado. Mas, meus amados, eu quero agradecer desde já a você que está inscrito no meu canal, que o bendito Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua ajuda, pelo seu apoio. É muito importante para mim a sua contribuição na divulgação deste canal. Muito obrigado, Pai Celeste, esteja abençoando a sua família. Mas se você quiser e se você puder, inscreva-se nesse canal. Deixa aí, toque aí no sino ao seu lado aí, no seu celular e inscreva-se, deixe o seu comentário, nós estamos orando por você. Amém? Meus amados, eu vos convido para nós lermos um texto na Palavra de Deus. Esta palavra que é a palavra viva e eficaz, é a palavra inerrante, a palavra de Deus. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro mais lido do mundo, e este livro, ele te orienta, este livro te indica o que tu deve fazer e em que caminhos tu deve andar. Amém? E eu vos convido para nós lermos um texto lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nisto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admirei, e eu vos dizer, importa nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, esse texto fala de um homem muito inteligente, um homem intelectual, um homem com conhecimento extraordinário. Porém, a Bíblia diz que aquele homem, ele era príncipe dos fariseus. Ele era judeu, era príncipe dos fariseus, e ali a Bíblia nos relata que ele tinha ali uma posição bastante elevada, ele era bastante requisitado, daí então porque ele tinha um status muito forte. E a Bíblia diz que esse homem, chamado de Nicodemos, príncipe dos judeus, ele sentiu vontade de ir até Jesus. Mas, meus queridos, uma das coisas que nos chama, que nos alerta, é que aquele homem foi ter com Jesus à noite. Ele poderia ter ido no percurso do dia, né? Seria até mais fácil, mas acredito eu que ele reservou a noite, que Jesus estava com a sua agenda disponível para todo mundo. Da parte de Jesus não teria nenhum problema. Creio eu que a dificuldade estava no deslocamento dele, de onde ele estava, para ir até Jesus.
Suponhamos que aquele homem, com seu status, com a sua posição como príncipe dos judeus, maioral de alto conhecimento, ele fosse ter com Jesus durante o dia. E talvez que alguém até o criticasse, alguém o apontasse, quem sabe alguém se dirigisse lá à corte judaica, e ali poderia comentar que Nicodemos foi ter com Jesus durante o dia. Quem sabe que aquilo ali pesaria sobre os seus ombros algo que não iria ser bom para si. O Jesus não tinha nenhum problema, porque Jesus, ele é o príncipe e ele tem acesso a todo mundo, ou todas as pessoas têm acesso a Deus. E a Bíblia diz que ele veio ter à noite, né? E ele foi ter com Jesus à noite e ele disse, Rabi, ele se admirou, ele admirou-se do trabalho, da posição, do que Jesus realizava. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele tinha certeza que Jesus era mestre e vinha da parte de Deus. Dava a entender a Nicodemos que ele entendia que ninguém podia fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Era impossível um homem natural ele fazer o que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele, né? E no versículo 3 diz assim, isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando Nicodemos, ele admira, ele se apresenta diante de Jesus e reconhece que Jesus é Deus, porque se Deus não fosse com ele, ele não fazia tais sinais. E agora Jesus aproveita a oportunidade e diz, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus queridos, o nascer de novo, Nicodemos ele não entendeu o que se tratava daquele nascimento, de uma vez que ele já tinha nascido biologicamente falando. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Esse era o pensamento de Nicodemos. Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno a segunda vez? Daí, então, Nicodemos não entendia que Jesus estava falando do nascimento, do novo nascimento. Meus amados, como Nicodemos pensava, tem muitas pessoas hoje pensando desta maneira, e até pessoas extremamente de um alto conhecimento, como Nicodemos, que pensa dessa maneira. É impossível. Esses crentes dizem que precisa, a Bíblia diz que precisa nascer de novo. É impossível um homem, já sendo velho, voltar ao ventre da mãe e nascer de segunda vez. Isso é impossível. Mas, lá em Lucas, capítulo de número 1, no versículo 37, na oração da bendita Virgem Maria, ela diz que para Deus nada é impossível. E aqui o verso 5 diz, respondeu Jesus, em verdade vos digo, ou te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus agora está entrando com o Espírito, o nascimento, o novo nascimento, o nascimento com Cristo. Porque, na verdade, meus queridos, todo mundo nasceu, quem está vivo nasceu, evidentemente, e outras pessoas até que nasceram, mas não conseguiram viver. Mas a Bíblia diz que aqui Jesus está falando do nascimento.
Porque, na verdade, todos nós nascemos, biologicamente falando, e nós vamos, tornamos criança, vamos desenvolvendo, chega a pré-adolescência, chega adolescente, chega a juventude, estuda, se casa, trabalha, e etc. Mas só passou por um nascimento, que foi o nascimento carnal, o nascimento da carne, o nascimento biológico. Mas Jesus se refere aqui ao nascimento, o segundo nascimento, que é aquele nascimento em que o homem morre para o mundo e nasce para Cristo. Aí, então, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse: eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando o homem nasce de novo, ele esqueceu o mundo. As coisas velhas não existem para ele. Tudo agora é novidade, tudo é novo. E Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Por que da água? A água, ela tem a natureza da água, o poder da água é de limpar, hidratar, tratar do corpo, tirar toda a sujeira, a impureza, toda a imundície. Por isso é que Jesus disse que tem que nascer da água. Porque nascendo da água, ou usando a água no corpo, com certeza a água vai tirar toda a impureza, toda a sujeira. Então, biologicamente, nascendo de novo, vai nascer da água e do Espírito. Não pode, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou não te admirei de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Importa-vos nascer de novo? Era um momento muito difícil para Nicodemos, porque ele não entendia. Ele não entendia o que Jesus estava falando. Aí Jesus vai dizer no versículo 8, o vento sopra de onde quer que se ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, até aí, Nicodemos não está entendendo. Mas lá a palavra de Deus nos relata que, lá em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se foram, ou como se fora, e como os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Veja que aqui Jesus, ele dá uma palavra assim para Nicodemos, uma palavra assim muito forte, se referindo, fazendo referência ao vento, né? O vento assopra onde quer que seja, mas você não sabe. Assim é aquele que é nascido que é lavado pela água, e aquele que é nascido do Espírito. Agora torna-se nova criatura. No versículo 9 diz assim: então lhes perguntou Nicodemos: como pode acontecer isto? Aconteceu, Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes? Jesus falou: tu és mestre em Israel? Tu conheces todas as leis, tu conheces todos os procedimentos, mas tu não conheces os planos de Deus. Versículo 10 diz assim, versículo 11 diz assim: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e contudo
Não aceitai o nosso testemunho? Essa é a palavra de Jesus para Nicodemos. Meu querido, importa nascer de novo. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. É impossível se o homem passar pelo novo nascimento. Esse novo nascimento vai gerar um arrependimento e vai te conduzir para a glória celestial. Jesus irá atravessar o Jordão comigo e com você nos braços. Mas para isso, querido, é necessário provar o novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Ele te abençoe. Oxalá que você tenha oportunidade, meu querido, de ler esse texto. Pergunte a alguém, questione se você não entende e importa nascer de novo. Que Ele te abençoe, fica na paz e até o próximo encontro.